Então vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo, porque nós temos a aula de hoje, aí depois nós temos conteúdos para mais 2 a 3 aulas, que é mais ou menos o que a gente tem mesmo de prazo, né? Tem a aula de hoje, aí tem mais 2 a 3 aulas e a gente fecha, a gente encerra, tá? Ah, bom, vamos lá então, vamos falar de fratura então, pessoal. Falar de biomecânica da fratura óssea. Semana passada eu mostrei para vocês um vídeo de uma fratura no ratinho, né? Fratura no osso do ratinho. E o que vem a ser a fratura, tá? Fratura, por definição, é a solução ou interrupção da continuidade de um osso, tá? Então, quando o osso sofre um trauma e a partir daí eu tenho uma interrupção na sua continuidade, eu fragmento esse osso em dois ou mais fragmentos, eu configuro uma fratura. Se tratando de osso, e mais especificamente ossos longos que estão mais suscetíveis à fratura, a maioria das fraturas ela acontece por aplicação de diversas forças em direções opostas ao osso, gerando flexão seguida de fratura. Então, como eu falei nas aulas anteriores, o nosso osso é feito para resistir e resistir muito bem com pressão. Com pressão, tá? Tanto que nós temos uma região cortical muito bem desenvolvida na tíbia, mais ainda no fêmur, alguns ossos também do nosso braço, húmero, rádio. Eu tenho uma região cortical mais bem desenvolvida na diáfise em relação às epífises, que são mais trabeculares, que são mais vazadas, que são menos preenchidas com material mineral, tá? A gravidade dessas fraturas depende da direção, dimensão, quantidade de carga que eu deposito no osso e o período em que essa força que eu apliquei ocorre, tá? Então, a gravidade da fratura depende de onde eu tenho a aplicação de força, onde o osso recebe o impacto, a quantidade de força que eu coloco nesse osso para ele poder sofrer esse impacto e por quanto tempo eu apliquei força no meu osso, tá? Tem ossos que são menores ou que tem uma região cortical menor, por exemplo, que a aplicação de grandes forças por curto período de tempo ou de uma força aplicada por um período, que é uma força menor, mas aplicada por um período maior, são suficientes para fraturar o meu osso, por exemplo. É muito mais fácil eu fraturar o meu rádio e eu fraturar a minha ulna em relação a fraturar a minha tíbia, em relação a fraturar o meu fêmur. É muito mais fácil fratura em ossos menores em relação a ossos maiores. Principalmente ossos longos menores em relação a ossos longos maiores, tá? Então, com base nisso, nós percebemos que para eu fraturar um osso, eu preciso aplicar uma carga de preferência perpendicular a esse osso, ou seja, na direção contrária à arquitetura presente no meu osso. Então, se eu tenho um osso longo que suporta a compressão, se eu aplicar uma força perpendicular, ou seja, bem na diáfise, bem na região cortical, esse meu osso vai estar muito mais exposto a um arqueamento e, posteriormente, a fratura, a uma ruptura na continuidade óssea. E aí eu tenho
vários tipos de fratura, mas primeiro eu faço uma seleção de fratura simples e fratura composta, tá? Quando eu tenho uma fratura e todos os fragmentos ósseos eles estão dentro dos tecidos moles que os circundam, né? Como nós bem sabemos, eu tenho músculos presentes em torno dos meus ossos, justamente para que eu possa tracioná-los e fazer os movimentos desejados, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, que eu tenho uma fratura clara no fêmur, na região diafisária do fêmur, nesse caso, se os ossos permanecem entre os músculos que recobrem a face anterior e posterior da minha coxa, eu tenho a chamada fratura simples. Agora, se esse fragmento extravasa o tecido ósseo, extravasa a pele e aparece além da pele, eu tenho a chamada fratura composta, tá? Então, quando eu tenho fratura que fica limitada na região que o osso se encontra próximo de tecidos moles, fratura é simples. Quando esses fragmentos ósseos extravasam a limitação desses tecidos moles, é uma fratura do tipo composta, tá? E aí vamos falar de alguns tipos de fratura, que quando vocês tiverem fundamentos em ortopedia com o professor Edson, grande professor Edson, ele vai rememorar e vai comentar melhor essas fraturas, tá? Agora vamos trocar uma ideia para a gente ter uma noção aproximada de como que essas fraturas acontecem, como que essas fraturas ocorrem. E o tipo de fratura, tá? Boa parte das fraturas, galera, elas ocorrem pelo mecanismo que eu apresentei anteriormente, tá? Eu aplico uma força perpendicular sobre esse osso, beleza? E ao aplicar essa força perpendicular sobre o meu osso vai arquear e vai fraturar. Bom, os primeiros tipos de fratura. Uma fratura em galho verde, tá? É uma fratura que eu chamo de fratura incompleta. Parte do meu tecido ósseo se rompe, tá? E é o que nós chamamos de quebra ou de fratura convexa, tá? Porque a parte externa do meu osso, durante o arqueamento, ela se rompe, e a parte interna do meu osso se mantém íntegra. Como nós estudamos no primeiro semestre, quando eu faço o arqueamento de uma estrutura, a face interna da estrutura ela sofre compressão e a face externa ela sofre tensão direta. Então, um lado é compressão e no outro lado é tensão. Esse lado que sofre tensão é o lado que vai estar exposto a ser fraturado. E aí, no caso da fratura em galho verde, é o lado que é fraturado. Essa fratura, ela é uma fratura parcial no meu osso. Como assim parcial? Ela não separa o meu osso em fragmentos, tá? Eu tenho uma clara descontinuidade no tecido ósseo, configuro uma fratura, mas eu não separo em fragmentos, ou seja, eu não separo em pedaços. Aqui, por exemplo, eu tenho uma separação do osso em fragmento, tá? Eu tenho 2 pedaços do meu osso. Eu tenho a região distal do fêmur, da diáfise para os côndilos femorais, e a região proximal, da diáfise para a cabeça e para o colo do fêmur, articulando com a acetábula, articulando com o quadril, tá? Aqui, ó, o meu fêmur, que era um osso só, se dividiu em 2 partes. Então, eu tenho 2 fragmentos ósseos.
Aqui eu não tenho a divisão em fragmentos ósseos. Beleza? Uma fratura em fissura, ela envolve uma quebra longitudinal incompleta, que é a tradicional trinca do osso. Pô, o osso do fulano trincou. Pô, mas trincou o osso do trincou, bateu, trincou o osso do fulano, tá? O que que é a trinca no osso quando a gente bate? Não, não quebrou não, só trincou só. Recupera mais rápido, recupera mais fácil. O que que é a trinca? A trinca é quando ocorre uma fissura, tá? Também ocorre uma interrupção sobre a superfície do tecido ósseo, tá? Eu não tenho a separação de nenhum fragmento ósseo, mas eu configuro uma fratura em fissura. Depois eu vou ter o que nós chamamos de fratura cominutiva. Fratura cominutiva, galera. Uma fratura cominutiva, ela é completa e ela fragmenta o meu osso, tá? E aí sim, na fratura cominutiva, eu posso ter 2 ou mais fragmentos envolvidos no meu osso. Na maioria das vezes, na fratura cominutiva, eu vou chamar de fratura cominutiva aquela fratura que o meu osso vai ficar dividido em várias partes, vários fragmentos, tá? Mas qualquer fratura que eu tiver, qualquer fratura completa que eu tiver do meu osso, que eu dividi em 2 ou mais fragmentos, né, ela pode configurar uma fratura cominutiva. A maneira como ocorre a fratura, ela diz o movimento biomecânico como essa fratura ocorreu. Mas se falando de tipo de fratura, percebam que, por exemplo, a fissura e a de galho verde, elas não são completas, elas são incompletas, porque elas não dividem o osso em 2 ou mais fragmentos. Agora, a fratura cominutiva, sim, ela divide o osso em 2 ou mais fragmentos ósseos. Beleza? Bom, com relação a tipo de fratura, se ela é completa ou incompleta, e os tipos de fratura incompletas e a fratura completa, que é a cominutiva. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Not for now, John. Aqui, galera, eu tenho fraturas completas, tá? Eu tenho diferentes segmentos ósseos separados. Só que aqui eu determino o mecanismo de como a minha fratura acontece, como a minha fratura ocorre. Bom, ninguém perguntou nada, mas, gente, eu não liguei a câmera, porque eu não sei se eu comentei isso, eu comentei, mas eu tô dando aula na FEMA, eu tô dando aula do lugar que o sinal de internet não tá muito legal. Então, como o mais importante é o que eu estou mostrando no slide também, o áudio que eu estou falando, para que não ocorra instabilidade, eu estou com a câmera desligada. Tá? Eu vou tentar semana que vem dar aula no bloco 9, e aí vai ser mais legal, vai ser mais interessante, mais bacana. Ou em algum bloco aqui perto. Beleza? Então vamos lá. E as nossas aulas se mantêm remotas. Beleza, pessoal? Uma fratura transversal, que é essa primeira fratura que nós estamos vendo aqui, ó, ela é completa também. Ó, a Andressa tá falando, estamos aqui, eu, a Nath e o Rafa. Ô, Andressa, então dou um abração aí. Eu vi que tinha uma galera mesmo aí embaixo aí, só que não estamos tendo, algumas disciplinas estão tendo aula presencial, outras não. Como eu vou dar só aula prática para o terceiro e para o quarto ano, eu optei por manter a nossa aula também remota, né? Manter a distância. Mas, pô, sintam-se abraçados aí. Se eu passar por aí, se estiverem ainda aí, a gente troca uma ideia rápida aí. Bom, vamos lá.
Uma fratura transversal é completa. E a quebra entre os ossos acontece em um ângulo reto perpendicular ao eixo do osso. Como assim perpendicular? Se meu osso é projetado verticalmente, a fratura ela vai aparecer horizontalmente, tá? Eu vou fazer uma aplicação horizontal de força e aí o meu osso será fraturado. Então, uma fratura transversal é quando eu tenho uma quebra perpendicular sobre o meu osso, tá? Interrompendo ele na direção contrária à sua projeção em dois ou mais fragmentos. Nesse caso, nesses três tipos de fratura, eu tenho fraturas completas, mas eu tenho essa diferenciação por ser transversal pelo mecanismo de fratura e como o osso se dispõe posteriormente. Uma fratura oblíqua, ela ocorre em um ângulo diferente ao eixo do osso, só que diferente da transversal, que eu tenho uma ruptura completa perpendicular ao meu osso, na oblíqua eu tenho uma ruptura diagonal no meu osso. Eu tenho uma ruptura diagonal no meu osso. Tá? E uma fratura em espiral, que é essa última aqui, ó, ela é causada por um mecanismo de torção, né? Como nós vimos, nosso osso suporta bem compressão, suporta pouco tensão e suporta menos ainda arqueamento ou torção. Se eu gerar torção no meu osso, ou seja, se eu fixar uma parte em relação à outra e girar essas partes em sentidos opostos, eu gero o que nós chamamos aqui de fratura em espiral. Tá? Aqui na minha torção, eu girei o meu osso em direções opostas e ele acabou sendo fraturado. Beleza? Por fim, não menos importante, a fratura por estresse. Fratura por estresse. Essa fratura ela é ocasionada pela aplicação repetida de pequenas cargas, gerando uma reação por estresse, por força, por esforço. E aí aqui, Alan, coloque o O no lugar do A. Por esforço repetitivo de uma determinada carga, mesmo sendo carga de baixa magnitude. Na fratura por estresse, eu vou fazer a aplicação constante de uma carga, de uma força sobre o meu osso. Consequentemente, eu acabo gerando uma reação por estresse, por esforço repetitivo no meu osso. Tá? Então, por mais que seja uma força pequena, mas se eu fizer a aplicação dessa pequena força por longos períodos de tempo, eu acabo tendo o que nós chamamos, o que nós configuramos de fratura por estresse. Beleza? Então, vocês vão ver bastante, por exemplo, fratura por estresse. As outras fraturas, elas vão estar relacionadas à aplicação de força. Que tipo de aplicação de força? Forças perpendiculares, que eu aplico sobre o meu osso. E nessas forças perpendiculares eu acabo projetando o meu osso, eu acabo arqueando o meu osso, ou eu acabo rotacionando, torcendo o meu osso. Na fratura por estresse, especificamente, é uma fratura que, por exemplo, eu desenvolvo muito no trabalho, né? Algumas pessoas que têm lesão por esforço repetitivo ou qualquer outra doença óssea relacionada ao trabalho, doença óssea relacionada ao trabalho, Ler e Dort são situações do qual, durante o trabalho, eu tenho uma aplicação de carga de força excessiva em algum segmento corporal e isso acaba refletindo numa lesão ou, nesse caso, uma fratura. Então, por exemplo, dependendo do movimento que eu faço, se é um movimento repetitivo, que eu não tenho o devido apoio, não tenho o devido suporte muscular, eu posso desenvolver uma fratura por estresse, tá?
E aqui nós temos um exemplo de uma fratura próxima à articulação do calcâneo e outra na região metatarsal. São fraturas, por exemplo, de quem fica muito tempo em pé ou quem tem algum trabalho que gera impacto direto sobre os pés, tá? Mas eu posso ter fratura por estresse em qualquer segmento corporal. Basta eu ter a aplicação de uma força constante, contínua, e essa força em algum momento vai se refletir em fratura por estresse. E essa fratura por estresse, ela vai ser do tipo fissura, na maioria das vezes. É difícil uma fratura por estresse extrapolar para outro tipo de fratura. Pode até ter, mas na maioria das vezes ela vai configurar como uma fissura, tá? Essa fissura, ela está no eixo paralelo ao osso, ou seja, ela acontece na mesma direção que o osso se projeta. Agora, a fratura por estresse, ela aparece de maneira perpendicular ao osso, beleza? Dúvidas, pessoal, com mecanismos de fratura? Bom, eu acredito que não, né? O pessoal tá de boa. É legal que antes o pessoal sempre tinha pô, professor, eu machuquei assim, eu fiz isso, fiz aquilo, mas acho que hoje, ainda bem, ninguém quebrou nada ainda de osso, então vamos lá. E vamos, galera, inaugurar o nosso último conteúdo, tá? Biomecânica articular. E aí, galera, eu lembro vocês que no começo do semestre eu propus uma atividade do qual nós vamos fazer a busca de trabalhos científicos testando o tratamento fisioterapêutico para um determinado tema. Da última vez, de maneira árdua, de maneira aguerrida, vocês me trouxeram os artigos, nós conversamos em aula sobre lesão muscular, foi muito legal, muito interessante. E para a semana que vem, eu gostaria que vocês pesquisassem, por obséquio, por gentileza, fizessem o mesmo tipo de pesquisa, só que envolvendo tratamento fisioterapêutico para fratura. Tratamento fisioterapêutico para fratura. Mesma pesquisa que vocês fizeram, o mesmo tipo de artigo que vocês encontraram, todos me apresentaram artigos comparando um determinado tratamento com outro, ou observando a eficácia de um tratamento para lesão muscular, agora é envolvendo fratura, tá? Envolvendo fratura nos nossos ossos. Antes da gente tocar para o tema, eu queria perguntar para vocês, alguém tem alguma dúvida de como fazer a pesquisa dos artigos científicos, dos trabalhos? Não acredito que não, né? O pessoal tá quieto aqui, pá. Ô, professor, aí vai continuar em grupo também, né? Isso, os Mesma forma. mesmos grupos. Beleza. Os mesmos grupos. Pode manter os mesmos grupos. Vocês façam a pesquisa, mandem um artigo científico de um integrante só, tá? Eu não lembro se eu lembrei, mas eu vou tentar desativar a notificação para que só um mande o trabalho, porque eu acabei descobrindo que isso é um modo de tortura moderno, né? Pelo menos ano passado o pessoal reclamava bastante da notificação da atividade que era em grupo. E aí eu vou tentar lembrar de desativar isso, porque, pô, é chato, né? Você ficar com o negócio notificando lá que você não fez. A gente está acostumado a resolver nossas notificações, resolver nossos problemas. E isso não acontece, então é ruim. Mas, beleza. Atividade em grupo, só um manda o artigo.
Se vocês tiverem dúvida se o artigo tá legal ou não, manda no Zap, no grupo, igual vocês fizeram, ou manda no Moodle, beleza? Manda lá no Moodle, manda o link no chat do Moodle e lá a gente troca uma ideia. Biomecânica articular, tá? Vamos entrar então no nosso último tema, galera. Qual é a função das nossas articulações? A principal função das articulações é permitir a mobilidade em diferentes segmentos corporais. Permitir a mobilidade em diferentes segmentos corporais, tá? E aí, a arquitetura e a disposição da articulação permite a sua arquitetura e complexidade. Nossa, tá muito mal escrita essa frase, caramba. Ou é um ou é outro. Agora sim, agora faz todo sentido do mundo. Aí, melhorou. Então, a arquitetura e a complexidade da nossa articulação, ela define os eixos que eu vou conseguir fazer o movimento, tá? E a capacidade de movimento que eu consigo fazer. No primeiro semestre, nós vimos que eu tenho graus de liberdade em uma articulação. O que é o grau de liberdade? É a quantidade e quais movimentos eu consigo fazer numa articulação, né? Por exemplo, com a articulação do ombro, eu consigo fazer abdução, flexão e hiperextensão. Então, é esse o grau de liberdade do meu ombro, tá? O que é amplitude de movimento? É a quantidade de movimento que um determinado grau de liberdade permite que a articulação faça, tá? Então, se eu sei que graus de liberdade são as quantidades de movimento que eu posso fazer, quer dizer, são os tipos de movimento que eu posso fazer, perdão, são os tipos de movimento que eu posso fazer na minha articulação, então é poder fazer uma flexão, poder fazer uma abdução, poder fazer uma extensão, ou poder só fazer flexão, como é o caso do cotovelo. A amplitude de movimento é a quantidade de flexão, é a quantidade de abdução, é a quantidade de extensão que eu faço na minha articulação. Beleza? Então, e aí eu dei o exemplo para vocês do ombro, né? Amplitude de movimento. Para flexão no ombro, partindo da posição neutra, eu consigo fazer uma flexão de 180 graus. Por que esse movimento eu dou em graus e eu não dou em metro, por exemplo? Em centímetro, milímetro? Eu dou em grau esse movimento porque todos os nossos movimentos articulares são angulares, tá? Todas as nossas articulações, elas se movimentam em torno de um eixo. Elas estão presas e se movimentam em torno desse eixo. Então, todas as articulações fazem movimento rotacional em torno do eixo. Faz movimento rotacional em torno do eixo. Então, a amplitude de movimento é a quantidade de movimento que a minha articulação consegue fazer. Beleza? E aí, vocês viram isso em anatomia, mas a gente pode dar uma passada só para lembrar algumas coisas, tá? Arquitetura e tipos de articulações presentes no nosso corpo. Eu tenho um tipo chamado sinartrose, né, que é uma articulação imóvel, uma articulação parada, que possuem, essas articulações, elas têm função de amortecer impacto, tá? Elas têm pouca ou nenhuma mobilidade e a função delas é amortecer impacto. E aí eu vou dar dois exemplos de sinartrose. Primeiramente, a sutura.
do qual eu tenho lâminas ósseas encaixadas e conectadas entre si, tá? Mais especificamente aqui nós estamos vendo o nosso crânio, né? Do lado, unindo na sutura central aqui dois lados da região parietal do nosso crânio. E nós temos a sindesmose, tá? O que é a sindesmose? Os dois ossos da articulação, eles estão unidos por tecido fibroso, tá? E o movimento desse tecido fibroso, dessa articulação, ele é limitado, tá? Então, diferente da sutura, os dois ossos da sindesmose, como aqui nós estamos vendo o exemplo do rádio e da ulna, que se articulam com o húmero, esses dois ossos, rádio e ulna, eles estão divididos entre si. São ossos independentes, mas estão conectados por um tecido fibroso, tá? E a partir daí exercem suas funções articulares. Bom, vamos falar agora de anfiartroses, tá? São articulações móveis, levemente móveis, mas articulações com uma grande presença de tecido fibrocartilaginoso, tá? Assim como a sinartrose, a anfiartrose, ela também é utilizada para atenuar a força e ela permite maior movimento na articulação, né, em relação às sinartroses. Então, dois tipos de anfiartrose que nós vamos destacar aqui: a sincondrose, tá? Que é uma articulação unida por uma camada fina de cartilagem hialina, como é o caso do externo, e a sínfise, que é uma articulação óssea separada por um tecido de fibrocartilagem. A sincondrose, nós vamos ver no nosso externo, processo chifoide, tudo, fazendo a união das nossas costelas, fechando a face anterior da nossa caixa torácica. Já a sínfise, ela vai ter um disco fibrocartilaginoso entre os nossos ossos, tá? Então, na sínfise pública, na articulação da sínfise púbica, né? Pública, tem uma dicção muito ruim, fica parecendo pública, ou o que quer que seja. Na sínfise púbica, eu tenho um disco cartilaginoso que é o que dá mobilidade para o meu púbis durante o movimento do meu quadril, da articulação do meu quadril. Na minha coluna vertebral, entre as minhas vértebras, eu terei ali destacado o meu disco intervertebral, que permite a mobilidade de uma vértebra sobre a outra, tá? Que permite a mobilidade de uma vértebra sobre a outra. Bom, aqui nós temos um destaque, né, dos discos fibrocartilaginosos. No disco intervertebral, eu tenho o núcleo pulposo ou núcleo gelatinoso na região central do meu disco intervertebral, e esse núcleo pulposo, ele possibilita justamente o movimento de uma vértebra sobre a outra, tá? Ele possibilita esse movimento de uma vértebra sobre a outra. Então, quando eu quero, por exemplo, fazer extensão da minha coluna vertebral, né, no caso, jogar minha coluna para trás, a ideia é que o núcleo pulposo avance anteriormente, né, e com isso a minha vértebra seja projetada posteriormente, seja projetada para trás. E por fim, falando de tipos de articulação, nós temos a articulação chamada de diartrose ou sinovial. Articulação chamada diartrose ou chamada sinovial. Nessa articulação, eu tenho a articulação que eu mais consigo ter mobilidade no meu corpo, né? Boa parte das articulações no meu corpo são
sinoviais ou de artrose. Ela tem uma camada cartilaginosa revestindo a face articular, composta por cartilagem hialina. Ela recebe uma lubrificação de líquido sinovial, né? Então, além dela ter uma camada cartilaginosa que permite o osso se deslizar de um sobre o outro com mais facilidade, eu tenho o líquido sinovial fazendo a lubrificação dessa articulação e, consequentemente, permitindo uma maior movimentação da articulação dentro dos seus graus de liberdade. E aí, de articulação sinovial ou de artrose, a gente já vai ter uma cacetada, né? Por exemplo, eu tenho articulações chamadas deslizantes, né, ou articulações planas ou artrodiais, tá? Que são superfícies chatas com movimento não axial, ou seja, os ossos se movimentam lateralmente um em relação ao outro, tá? Eu não tenho um movimento ósseo de um sobre o outro. E aí eu trago o exemplo das articulações intercarpais, das articulações intertarsais também, tá? Que são ossos posicionados um próximo do outro, e essa movimentação ela acontece de maneira a fazer com que os ossos deslizem lateralmente um do lado do outro, mas um não se sobreponha sobre o outro. A articulação do tipo dobradiça ou gínglimo, tá? Nessa articulação, uma superfície ela é convexa e a outra é côncava. Então, o que é uma superfície convexa? Ela se projeta de maneira circular. E a superfície côncava, ela é postada no formato de C, tá? Justamente para encaixar nessa superfície convexa. E aí eu tenho um movimento específico de dobradiça, tá? E aí eu dou o exemplo da articulação do cotovelo, húmero ulnar, do qual o olecrano da ulna se articula com o húmero e faz essa articulação em gínglimo ou dobradiça. Outra articulação do tipo sinovial que nós temos é a articulação pivô ou trocoide, tá? Que é a articulação do qual eu tenho uma rotação em torno de um eixo, e aqui eu dou o exemplo mais claro da articulação de C1 com C2, tá? Do qual o dente da articulação C2 axis articula com a articulação C1, que é a articulação atlas, tá? Temos também as articulações condiloides, né, que é a articulação ovoide ou elipsoide, que é uma articulação também no formato convexo, só que oval, diferente da articulação em gínglimo, que eu tenho uma superfície convexa e outra côncava plana. Aqui eu tenho uma superfície convexa e a outra côncava, só que ovais, tá? Que aí eu tenho um maior grau de liberdade para movimento, que é a articulação que nós temos no nosso quadril, a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo, beleza? A articulação em sela, que é a articulação em formato de montaria, como nós temos aqui o nosso exemplo, nosso desenho. Ela faz os mesmos movimentos da articulação condiloide, só que eu tenho uma maior amplitude de movimento. Aí por isso que eu dei o exemplo da articulação carpo-metacarpal da primeira falange, tá? Carpo-metacarpal da primeira falange. Ela é do tipo selar. E a articulação globosa, tá? Que aí já vai ser uma articulação que eu vou notar também melhor no ombro e no quadril, que eu também tenho superfícies articulares convexas e côncavas, mas tendo rotação nos 3 planos de movimento. E aí, a articulação globosa, eu vou falar especificamente agora do ombro, né? Que a gente não citou o ombro ainda, que é a articulação da cabeça do húmero com a cavidade glenoide da nossa escápula,
Beleza? Bom, vamos parar por aqui, que a gente já comentou bastante hoje. Daqui a pouco eu tenho que dar mais aulas, vocês têm que assistir mais aulas. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta?